Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro aqui nessa casa chamada Casa de Oração por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de aos Hebreus, capítulo 6, o versículo 2, que diz assim: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, isto faremos se Deus permitir. Quer dizer, porque Jesus disse: ide a todo mundo pregando o evangelho, colocando as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsando os demônios. Em Marcos 16, 15 e 16, versículo 15 e 16, Jesus disse isso. E Paulo aqui diz sobre a doutrina dos batismos, as imposições de mãos, ressurreição de mortos. Isso fazemos, né? Mas só se Deus permitir, e do juízo eterno, mas somente faremos se Deus permitir. Então, não vamos ter confiança em nós mesmos, mas eu quero relatar aqui algo muito importante de Deus, que aconteceu no ano de 2006. Ontem eu estava tomando banho e Deus falou comigo que queria que contasse as bênçãos, quantas são. E eu aqui lembrei, naquele momento eu lembrei, que em 2006 tinha uma moça que ia na minha igreja, ela desde 1997, ela estava paralítica, ela caiu no muro de casa, quebrou aquele fio lá da espinha e ficou paraplégica de 97 a 2006. Ela passou 9 anos paraplégica, né? E ali os obreiros da minha igreja iam toda sexta e todo domingo buscar ela. E colocava ela ali, lá no fundo da igreja, porque ela não queria chegar nem perto do altar. Ela tinha um ódio no coração, e eles colocavam ela ali de cadeira de roda. Ela ficou muito tempo ali, toda sexta e todo domingo. Os obreiros iam buscar ela na casa dela. Toda a família dela era espíritas, né? E ela também. Ela era uma dona, depois ela descobriu que era uma dona de um centro, né? E ela ali, eu comecei, todas as sextas-feiras, eu firmei no coração. De 7 sextas-feiras, eu estava na igreja, né, todo mundo orando. Na hora da oração, eu senti no coração e eu levantei e fui lá e coloquei minhas mãos nas pernas dela. Ela me olhou com um olhar de demônio, ela me olhou com ódio no coração. Eu continuei na minha oração, no meu lugar. Na próxima sexta-feira, eu fiz da mesma forma, e ela com aquele ódio no coração, parecia que ela ia me esganar. E eu fui durante a quinta sexta-feira, e ela ali, né, com aquele ódio. Mas na sexta-feira, né, no sexto dia, né, de sexta-feira, que eu fui e toquei nela, ela olhou para mim e disse: minhas pernas estão formigando, eu estou sentindo agulhadas nas minhas pernas. E eu nunca senti, faz 9 anos, o meu marido me queima até de cigarro e eu não sinto. Eu falei: só tenha fé, creia, tão somente creia, porque isso já é uma nuvem do tamanho da mão de um homem e vai se transformar em grande bênção, né? Eu disse isso por conta daquela passagem de Elias, quando determinou que a chuva viesse e tinha uma nuvem do tamanho da mão do homem. E eu fui nessa mensagem, eu falei para ela. E quando foi no 7º dia, na 7ª sexta-feira, né, ela já quis que levasse ela mais para perto do altar. E levaram ela para perto do altar. Imediatamente, no meio do louvor, a gente estava louvando, a igreja em peso, adorando a Deus, um louvor de adoração de verdade ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Então nós estávamos ali louvando, adorando a Deus. Aí ela disse: eu quero andar.
Quando ela disse, eu quero andar, foi 2 obreiras, pegaram no braço dela, outro num lado e outro do outro, e foram levando ela até o altar. Quando chegou diante do altar, o pastor colocou a mão na cabeça dela e ela voltou andando, não mais nem para a cadeira de roda, mas ela voltou para uma cadeira normal. E sumiu essa mulher. Passou mais de mês, disse para os obreiros, não venham me buscar mais, eu estou bem. E passando mais de mês ou quase 2 meses, essa mulher chegou no domingo de manhã, na hora de adoração a Deus, na hora dos louvores, que a igreja estava adorando, ela subiu no altar sem pedir a ninguém, entrou, a gente tudo de olho fechado, adorando a Deus, ela entrou de um salto alto de Luís XV, um vestido muito bom, pegou o microfone da mão do pastor e começou a louvar, adorou mais do que a nós em cima do altar. Quando a igreja abriu os olhos, essa mulher estava louvando e toda a igreja chorou de alegria. É isso que eu posso dizer. As coisas que eu já vi, muitas coisas que eu já vi na casa do Senhor. Então, tão somente creia, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.